Maravilha. Então, boa noite agora sim aí a todos os presentes e mais uma vez obrigado pela presença. Para quem ainda não me conhece, mas eu sou o Frederico, um dos cofundadores do Baseman, atuo hoje como CEO aqui na plataforma, e o Baseman é um software de gestão de stock options e gestão de equity. A gente tem uma ferramenta que registra todos os ativos escriturais e não escriturais, todos os eventos corporativos de uma sociedade, seja ela incorporada no Brasil, incorporada offshore. A gente consegue facilitar muito o controle desse cap table ao longo das múltiplas rodadas, dos processos de diluição, das modelagens de cap table, com ou sem programas de stock option. Agora, há uma semana exatamente, nós temos um segundo produto que a gente espera vender bastante aos nossos clientes, e aí especificamente para as empresas situadas no Brasil, que estão incorporadas como sociedades anônimas, que são os livros eletrônicos. Então, com a mudança na lei das SAs, o Baseman agora passa a oferecer também uma solução de livros eletrônicos, acabando aí com os ultrapassados e arcaicos livros físicos, né? Aqueles cadernos de papel que ninguém sabia preencher ou, em geral, estava incompleto. Então, a nossa proposta e nossa visão é facilitar a gestão de equity, com isso criar um mundo com mais donos e mais donas. Nós achamos que, ao compartilhar o cap table, ao compartilhar o equity, nós remodelamos a distribuição de riqueza e, com isso, contribuímos aí para a redução das desigualdades sociais. Somos uma B Corp e esse é o nosso propósito, né? Nossa contribuição aí de impacto para a sociedade. E hoje é uma alegria enorme receber e organizar esse webinar em conjunto com a Evelyn. A Evelyn é formada em Direito na PUC, tem um mestrado na minha querida também Duke University. Nós fomos contemporâneos lá na Carolina do Norte. A Evelyn passou, aí tem uma passagem por mais de 7 anos no Verano Advogados, onde trabalhou bastante com essa temática trabalhista e com os tópicos ligados a stock option, e mais recentemente se juntou como sócia no BZCP, um escritório bastante especializado em venture capital e em M&A. Só esse ano, né, se eu não estou enganado, se estruturou esse ano o escritório e nesse ano já são mais de 9 bilhões transacionados aí em operações, com mais de 200 clientes, startups aí no portfólio, empresas como Loft, Log, Omi, Quinto Andar, entre tantas outras. Então, uma conversa muito especializada aqui. Evelyn, muito obrigado pelo convite e nos provocar aqui para fazer essa temática e aceitar bater um papo aqui com a gente. Seja bem-vinda e, se puder, contar um pouquinho aí da tua trajetória, um pouquinho do escritório, como vocês vêm trabalhando com stock options para a gente aquecer um pouco as turbinas aqui. Acho que tem que desmutar, não sei se tu precisa desmutar ela, Rick. Estão me ouvindo? Agora sim. Legal. Fred, obrigada inicialmente aí pelo convite. É um prazer estar aqui nessa ferramenta da Basement. Um prazer te ver novamente. Já que você já me apresentou, né, já fez as honras, eu queria falar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do escritório. Eu, como você mesmo disse, eu sou formada pela PUC em 2006, então eu já tenho aí alguns bons anos de advocacia trabalhista. Eu comecei dentro da área contenciosa, como todo bom advogado trabalhista, então venho de uma origem que a gente chama de raiz. Então eu conheço como funciona a justiça do trabalho muito bem. Depois eu fui me especializando na área consultiva, a partir do momento que eu fui convidada e retornei de Duke University, eu fui convidada para integrar a equipe do Verano.
E foi lá que eu conheci o Sérgio Bronstein e o Guilherme Potenza, que são dois dos sócios fundadores aqui do nosso escritório atual, que é o Bronstein Silberberg. E ao longo dos últimos 8 anos em que trabalhamos, que viemos trabalhando juntos, nós acabamos nos especializando dentro da área de startup, inovação e fundos de venture capital. E dentro desse universo, a gente tem uma demanda muito grande que vem crescendo ao longo dos anos com relação a planos de incentivo de longo prazo, e aí que vem essa necessidade das startups em entender um pouco mais sobre o que significa as stock options, né? Um plano de stock option. O Bronstein Silberberg, ou BZCP, né, como ele vem sendo chamado aí carinhosamente, é um escritório que hoje já tem quase 250 startups no portfólio, além de fundos de venture capital, alguns de private equity também. É um escritório que, apesar de ser um escritório novo, né, nós começamos em abril desse ano, os nossos sócios fundadores são já velhos conhecidos de mercado dentro desse segmento. Então, quando abrimos aqui a nossa nova casa, os clientes fizeram essa migração de uma forma muito natural, o que nos causou uma grande satisfação e um orgulho de saber que a gente já vinha fazendo um bom trabalho e que a gente continua fazendo um bom trabalho. Então, gostaria muito que vocês, quem não me conhece, pudesse passar a conhecer um pouco mais do escritório. A gente tem um conteúdo muito bacana no LinkedIn, um conteúdo que muitas vezes a gente divulga para as startups de um modo geral, para que elas possam, de uma forma totalmente gratuita, estarem dentro aí das notícias mais recentes da jurisprudência, não só trabalhista, que seria a minha área, e também de executive compensation, mas também de propriedade intelectual, área societária, área tributária, a área principalmente com questão de rodadas de investimento de fundos de venture capital. Então, a gente tem um conteúdo muito bacana. E, em paralelo, também, a gente sempre recomenda aos nossos clientes a consultarem o conteúdo da Basement. É um dos melhores conteúdos de planos de incentivo de longo prazo. A Basement tem um manual de stock option que é excelente, é um manual, e de verdade, é um manual que ajuda os nossos clientes a entenderem de uma forma muito didática, muito objetiva e de fácil leitura, todos os detalhes do que envolve um plano de incentivo de longo prazo. Então, junto com aí uma visão jurídica que a gente traz, a gente também recomenda o conteúdo da Basement. Então, é importante dizer que a Basement não é só uma ferramenta de organização de cap table, mas também uma fonte de informação, tá? Então, aproveitem porque é gratuito. Agora, falando um pouco sobre a questão dos stock options, só para que todos nós aqui estejamos na mesma página, a gente, para quem não sabe, stock option é um incentivo de longo prazo, teve início mais ou menos aí no Brasil, em torno da década de 90, veio de uma cultura americana, mas trazido por grandes empresas. Percebeu-se aqui no Brasil que seria um excelente mecanismo também para empresas de pequeno e médio porte, exatamente porque impulsiona o crescimento da empresa de uma forma eficaz através de engajamento dos empregados. E esse engajamento ele vem através de uma geração de um sentimento que é cada vez maior, que é o sentimento de dono, né? E ultimamente a gente vem falando muito disso, porque isso não era valorizado no passado e as empresas passaram a entender que esse sentimento de dono, que de alguma forma incentivado nos empregados, traz
um resultado eficaz nos números da empresa em curtíssimo prazo de tempo. Tá? E essa sensação de pertencimento que vem junto com esse sentimento de e que empresas que não têm, que não envolvem os empregados nas decisões como dentro de um perfil de dono, acabam não dando essa possibilidade para os colaboradores. Então, hoje, o que se busca cada vez mais aos olhos do colaborador é também participar do sucesso da empresa, não somente do sucesso individual, mas também do sucesso da empresa, de que ele está fazendo parte de alguma coisa muito maior do que somente aquela cadeira que ele ocupa na empresa. Então, isso vem sendo cada vez mais valorizado pelas pessoas, e aí com isso também vem a necessidade da empresa em ser transparente, não é só também trazer pessoas para o cap table e esconder informações, junto com essa benesse, com esse benefício de longo prazo, também vem a obrigatoriedade de você ser transparente com números e informações relevantes do negócio. E qual é o principal objetivo, né, do plano de stock option? O principal objetivo são 3, na verdade, né? O primeiro é atrair, porque te possibilita um ganho ilimitado. Quanto mais a empresa ganhar, maior será o retorno do colaborador. Sem limitação, não existe um cap para isso, né? O cap é o quanto a empresa vai crescer ao longo do tempo. Estimular, motivar o empregado que já está na empresa, né? Então, quanto mais a empresa valoriza, maior também é o ganho, como eu disse. E reter os empregados, porque, de alguma forma, o plano de stock option, por exemplo, ele é vinculado a um período de retenção. Então, ele tem esse objetivo e ele atinge esse objetivo de uma forma muito eficaz. E por que as startups, elas acabaram por adotar esse incentivo de longo prazo? Porque, principalmente no momento inicial, existe um comprometimento grande de caixa, né? De caixa para investir em salários altos de mercado. Então, é difícil você trazer bons profissionais e equiparar salário quando você está num early stage, né? Então, a forma com que as empresas encontraram de trazer pessoas boas de mercado, sem uma estrutura de uma empresa grande, era associando salários talvez abaixo do mercado, mas o sonho do stock option de entrar no cap table, de fazer parte daquele projeto, né? E o plano de stock option, ele, como eu disse, ele é um incentivo de longo prazo, em que o beneficiário ele adquire a opção de compra das ações, né, por um preço pré-definido, depois do cumprimento de um período de vesting. Normalmente, a gente vê, é muito comum a gente ver um modelo que a gente chama de Silicon Valley, que é aquele modelo de 4 anos de vesting, sendo um ano de cliff, que é o período de carência, mais 3 anos de vesting posterior, com vestings mensais de 1,48. Isso é o que a gente vê de mais comum no mercado, mas ultimamente as empresas têm trabalhado numa diversificação, numa flexibilização dessas regras, a depender do momento em que elas estiverem e a depender de quais são os objetivos naquele momento. E qual que é a grande sacada do stock option, né, do ponto de vista da empresa e do colaborador? Quanto maior é o delta entre o valor do strike price, que é o valor pré-estabelecido para a compra das ações, e o valor de venda, quanto maior for esse delta, mais o empregado vai ganhar, né? Porque, na verdade, ele ganha nessa diferença entre o valor da compra e o valor da venda. E aí que entra o strike price. O strike price, ele vai definir, quanto maior for esse strike price, menor vai ser esse delta, né? E aí, o que acaba acontecendo é que, se você coloca um strike price muito alto, você se torna talvez menos atrativo do ponto de vista do colaborador, porque você vai diminuir esse delta.
Na medida em que você, por outro lado, se distancia de um valor de mercado, esse strike price fica num valor muito inferior ao valor de mercado, ou a empresa resolve conceder de graça essas ações, a empresa ela acaba entrando num risco, que é um risco trabalhista e tributário, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, e que isso acaba interferindo muito na decisão da empresa de como estabelecer esse strike price. Então, é um dilema, na verdade, que as empresas elas enfrentam com relação a esse ponto, que se por um lado, né, existe essa necessidade de atrair os melhores profissionais, de outro lado, a empresa precisa se proteger desses riscos. Então, por isso que o strike price, a definição do strike price, ela é tão importante, porque ela fica no meio desse dilema que as empresas enfrentam no dia a dia. Tá? Você tocou, Evelyn, acho que num aspecto aqui já bastante relevante, que é startups, as empresas em geral usam essas stock options para conseguir atrair os talentos e é uma balança com o salário e o que ela vai compensar de equity, né? Mas eu entendo que a empresa precisa ter muito cuidado em como ela comunica isso, porque se ela comunicar também, ela está entregando um stock option como parte do salário, há uma chance muito grande dela realmente ter e depois ser autuada e ser usada, né? Que aquilo lá era correr um risco trabalhista. Então, que cuidados, a pergunta seria, que cuidados uma empresa tem que ter na hora de comunicar esse benefício? A gente já vai entrar aqui em como definir strike price, etc., mas já que você se tocou nisso de ferramenta para atrair, como é que você aconselha, que cuidados são importantes na hora de oferecer ou comunicar esses stock options? Vamos lá, deixa eu dar um passo atrás, tá, Fred? Existem 3 elementos, né, que as autoridades fiscais e trabalhistas no Brasil costumam considerar para avaliar se um plano de stock option tem ou não natureza salarial ou se ele tem uma natureza mercantil, tá? O primeiro, que é a onerosidade, ou seja, o colaborador, né, o participante do plano, ele necessariamente precisa pagar por essas ações um preço razoável, que aí sim a gente vai falar um pouquinho sobre o strike price, que entra nessa primeira parte, que é a onerosidade. O segundo ponto, que é o risco, existe o colaborador, a partir do momento em que ele faz esse investimento, ele precisa correr 2 riscos, né, na verdade. O primeiro risco é o risco de flutuação do valor da ação, no momento em que ele exerce, ele precisa correr esse risco, pode ser que ele ganhe dinheiro, pode ser que ele perca, né? Espera-se que exista um ganho, mas, logicamente, pode ser que alguma coisa aconteça no meio do caminho e essas ações se desvalorizem. E a gente tem o risco da liquidez em si, né? Então, quando o colaborador exerce essa opção, pode ser que ele ganhe, pode ser que ele perca, pode ser que ele sequer consiga vender essas ações. Então, é um risco que ele precisa correr. E a terceira é a voluntariedade, ele precisa necessariamente aderir ao plano, assinar um contrato que muitos chamam de contrato de vesting, mas é um contrato individual de adesão ao plano de stock option. Ele não é automático e nem deve fazer parte do contrato de trabalho, do contrato de prestação de serviço de forma automática. E por que eu estou dizendo isso? Porque, e essa é uma pergunta muito comum, essa sua pergunta, Fred, porque e esse é um dos argumentos da Receita Federal e também das autoridades fiscais, que é o seguinte: olha, a partir do momento em que você coloca o stock option como parte de um pacote de benefícios, ele passa a ter natureza salarial. Ele não pode ser comunicado como um pacote de benefícios, ele tem que ser comunicado como uma vantagem de natureza mercantil que está sendo concedida àquele colaborador por conta da relação que vai se estabelecer com ele ao longo do tempo, né? Que é uma relação de contribuição para a valorização da empresa. Mas ele não pode ser considerado como parte de um pacote de benefício, porque ele não é um benefício. O empregado ele vai aportar dinheiro, ele vai fazer um investimento. Então, ele na verdade, ele é um investimento e não um benefício. Então, quando você fizer uma carta oferta, por exemplo, para o seu colaborador, não coloque benefícios,
vale transporte, vale refeição, stock option. Não faça isso. Coloque num bullet point separado. Você poderá fazer parte do plano de stock option da empresa, poderá adquirir ações no futuro mediante o cumprimento de um período de vesting, dando a esse incentivo de longo prazo a ideia de que ele tem uma natureza mercantil, de que ele efetivamente é um investimento e não que ele é um benefício como um vale-refeição ou um plano de saúde, por exemplo, ou até um bônus de performance que tem natureza salarial. E depois, mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças. Perfeito, excelente. Acho que isso que a gente vê realmente muita startup errando e não se atentando na linguagem, né, na forma de comunicação. Isso são detalhes que pegam lá na frente. Acho que agora, com as turbinas já mais esquentadas, seria legal tentar responder, acho que uma das perguntas centrais aqui de como definir esse strike price, né? Quais são os principais métodos ou abordagens, quais são os caminhos mais comuns que vocês veem aí entre seus clientes para definir o strike price? Vamos lá, essa é a pergunta mais importante de hoje, né, Fred? A gente não tem hoje, no Brasil, uma legislação específica sobre stock option, tá? Isso acaba trazendo uma insegurança jurídica muito grande, tanto para a empresa quanto para o contribuinte, né, quanto para o participante do plano. E o que a gente acaba encontrando por conta dessa incerteza, essa insegurança jurídica causada por essa falta de legislação, são decisões controversas entre CARF e Justiça Federal, entre CARF e Justiça do Trabalho. Então, a gente tem diferentes entendimentos e acabam que todos eles, e a grande parte das decisões que a gente analisa, entram na seara do strike price, tá? E aí, o que acaba acontecendo é que existe uma diferença de interpretação do que é razoável com relação ao strike price. Hoje, o entendimento do CARF e de grande parte das autoridades fiscais, de um modo geral, é que não seria aceitável nenhum desconto sobre o valor de mercado, que a gente chama de fair market value, né? Então, a partir do momento que você estabelece o seu strike price, ele deveria seguir o valor de mercado. Essa é uma forma conservadora de se estabelecer um strike price. Então, quando você tem um cliente que nos faz essa pergunta, que é a pergunta que a gente sabe que sempre virá, volta com outra pergunta, que é a seguinte: qual é o grau de risco que você pretende assumir no momento em que você estabelece o strike price? Conservadoramente, a gente sempre recomenda que se respeite um valor de mercado, né? E o que seria esse valor de mercado? Quando as empresas passam por rodadas de investimento, a gente recomenda que se observe o valor da última rodada, tá? Eventualmente, se a gente já tiver ultrapassado muito a última rodada, a gente estabelece uma atualização em cima do valor da última rodada. Quando a gente não teve nenhuma rodada, que pode acontecer, aí você faz aquelas avaliações tradicionais, né, que muitas vezes as empresas não têm condições de fazer porque é uma avaliação cara, né, de fluxo de caixa, de cotação a mercado, etc., mas é um meio. E aí a gente acaba entrando numa discussão sobre dois aspectos. O desconto, né, se ele pode ou não ser concedido, se ele é ou não aceito, e a questão do 409A, tá? O desconto, que também é uma forma de desconto, né, Fred, para fins de strike price, mas o desconto, ele não tem previsão legal, tá? Então, a partir do momento que a empresa ela dá algum desconto, ela corre algum risco, porque a Receita Federal ela não abre margem para isso, tá? E aí, alguns advogados, né, muitos advogados, na verdade, defendem que esse desconto ele seria justificável porque existe uma diferença de classes de ações
e normalmente, dentro de uma estrutura de stock option, você concede a possibilidade de compra de ações ordinárias, então as ações ordinárias elas teriam um valor menor do que as ações preferenciais, e isso justificaria esse desconto. E aí esse desconto fica aí entre 20% e 30%. É o que se defende, tá? Mas, de novo, isso é algo que se discute entre os entendedores de direito tributário e trabalhista, mas não existe um amparo legal para isso. O 409A, para quem não conhece, ele tem previsão na legislação americana. Ele normalmente é questionado, né, por empresas que têm estrutura offshore, empresas que têm uma holding lá fora, tem parte de sua estrutura fora do Brasil, em Cayman, em BVI, e que alguma dessas empresas tem uma empresa intermediária nos Estados Unidos, e dentro dessa empresa que se situa nos Estados Unidos, a gente tem uma obrigatoriedade de elaborar o que a gente chama de 409A Valuation, que é um laudo que avalia o preço das ações ordinárias nos Estados Unidos, né? E aí, dentro desse laudo, o que costuma acontecer é que a gente percebe um desconto de 70%, 80% em cima do valor das ações preferenciais, tá? E aí os clientes perguntam, mas eu não posso usar, então, esse laudo, que é efetivamente um laudo, né, para justificar esse desconto para o meu funcionário? De novo, no Brasil, a gente não tem uma legislação específica sobre isso. Os fiscais trabalhistas e previdenciários e da Receita Federal, eles não têm nenhuma obrigatoriedade de observar o 409A, tá? Mas é muito melhor você ter um 409A do que você não ter nada, né? Então, um desconto sem justificativa, ele é um desconto difícil de defender, né? Eu não estou dizendo que o 409A será fácil, estou dizendo que o 409A pode ser um critério que tem um racional por trás, logicamente, que pode ser apresentado e eventualmente defendido, e pode ser que seja aceito, pode ser que não. Então, quando a gente fala de strike price com desconto, a gente tem sempre essa discussão do grau de risco que a empresa quer correr em nome da atração dos melhores talentos, porque também, se você não conceder desconto nenhum, você acaba não tendo um plano de stock option muito atrativo, né, do ponto de vista do colaborador. Perfeito. Difícil, né? Questão difícil aqui no Brasil. Acho que o que a gente vê na nossa experiência trabalhando com startups que vêm aconselhadas, né, por escritórios aí de renome, em geral no Brasil são descontos na ordem de uns 30%. É o máximo que a gente vê com um certo nível de conservadorismo, e considerando também esse ponto específico e fundamental da diferença das classes de ação, né? Então, descontos de até 30%, inclusive com empresas que contratam relatórios aqui no Brasil. A gente vê que esses relatórios de valuation no Brasil, em geral, estão aí na casa de uns R$30 mil. Então, realmente é um investimento significativo, mas são investimentos que nós percebemos muitas empresas fazendo justamente para dar essa maior segurança, para ter elementos externos de defesa em relação a algum julgamento do CARF e tal, né? Agora, tem muita startup, né, Evelyn, que começa a prometer stock options sem ter um plano criado, e quando faz o plano dentro de casa, no início, lá faz sem preço, diz. E aí chega lá 1 ano, 2 anos depois, conseguiu tracionar um negócio, vem uma rodada semente, e aí ela descobre e começa a aprender que ela fez coisa errada, que está expondo ela e os colaboradores a risco. Tem saída nesse caso, né? Como é que faz uma empresa dessa que já outorgou lá meia dúzia, 1 dúzia de stock options e entregou tudo sem custo lá naqueles preços simbólicos de 1 centavo? Qual que é o caminho aí para um caso desses?
Olha, Fred, resolver esse problema sem risco não é praticamente impossível, tá? Não estou dizendo que a gente não possa tomar algumas medidas e fazer algumas recomendações, porque, na verdade, qual que é o momento da definição do strike price, né? É o momento da outorga. Então, o momento em que você oferece o ingresso daquele participante no plano de stock option e você oferece as opções de compra dessas ações no futuro, né, que a gente chama de momento da outorga, esse momento é o que define o strike price. Nesse momento de outorga das opções, a gente verifica qual é o valor de mercado e aí a gente estabelece o valor do strike price. Agora, se você deixa passar 1, 2 anos e nada acontece, normalmente o colaborador vai bater na sua porta perguntando onde é que está a formalização do seu plano de stock option. Então, hoje em dia as pessoas querem isso formalizado, né? Então, se você conseguiu segurar durante 2 anos a elaboração de um plano de stock option, isso normalmente é algo que não acontece. Mas, quando você tem uma situação como essa, a gente tem um problema, porque você deixou passar muito tempo da data da outorga, né? E aí você pode retroagir esse valor, você vai ter que outorgar naquele momento, mas você vai ter que retroagir o strike price, a data da outorga original, e isso tudo vai ter que ser explicado ali no contrato de outorga, o que pode gerar um grande risco para a empresa, porque, como eu disse, a Receita Federal, ela entende como funciona um plano de stock option, ela vai verificar que na data da outorga, que foi hoje, né, a data da outorga formal foi hoje, estamos retroagindo o valor do strike price lá para trás. E aí isso pode causar questionamentos, porque isso pode até, inclusive, ser entendido como fraude, né? Porque, nesse caso, a pessoa deixou passar, não se ligou que ela precisava fazer um plano formal lá atrás, deixou fluir, e aí 2 anos depois ela percebeu que ela não tinha feito. Agora, isso pode ser utilizado também para pessoas que querem eventualmente burlar e aí não tinham oferecido o plano de stock option lá atrás, ofereceram agora, mas querem beneficiar o empregado e não querem dizer que estão dando um desconto, e aí falam que deram uma outorga lá atrás para poder ter esse desconto aí justificado aos olhos da Receita. Então, é um pouco complicada essa situação. O que a gente percebe o que é o benchmark, o que as pessoas fazem para resolver esse problema? As pessoas, elas pegam um valor, as empresas, de modo geral, elas pegam o valor da data da outorga, que é hoje, outorga formal, né, assinatura do contrato, e concedem um desconto de modo a atingir o valor da outorga verbal que aconteceu lá atrás. E aí a gente acaba entrando no mesmo problema, que é a discussão sobre a validade e as consequências do desconto, que é o que a gente tinha acabado de falar, né? Então, para resolver esse dilema, as pessoas acabam entrando no risco, que é dar um desconto sobre o strike price da data atual, que é da outorga de hoje. Só uma observação sobre isso. O que a gente costuma fazer? Porque o que acaba causando este problema de você esperar tanto tempo para efetivamente fazer a outorga? O que causa isso é a ausência de um plano no early stage, né? Então, a pessoa acaba não fazendo o plano ali no momento em que ela está abrindo a empresa, em que ela está constituindo a holding Cayman, por exemplo. Então, no meio de todo aquele furacão, ela acaba se esquecendo de fazer o plano de stock option. E aí, o que a gente costuma recomendar? Que se faça uma promessa. Tá? É um documento simples, é um documento que vai estabelecer, naquele momento, regras gerais, ele antecede a elaboração do plano geral, então a gente faz uma promessa dizendo as regras gerais, olha, nesse momento você vai ter direito de opção de compra de tantas unidades, tantas units, a um strike price de tanto. O seu vesting é de 4 anos, sendo um ano de cliff, 3 anos de vesting. Sem entrar muito no detalhe, porque aquilo ali é só uma promessa. Mas a gente já tem um documento que comprova que não teve fraude,
de que isso realmente foi prometido lá atrás e que, eventualmente, lá na frente, se a gente precisar retroagir, a gente tem um documento que comprove que a outorga aconteceu de fato, e não formalmente, mas de fato, lá atrás. Então, é algo que a gente costuma recomendar. A gente tem feito muito isso para os clientes, quando eles ainda estão naquela fase de tentar entender exatamente toda a parte societária da empresa, se vão fazer flip para fora, se não vão, e etc. E aí querem esperar estabelecer a estrutura societária antes de fazer o plano. Então, a gente já orienta os clientes a fazerem essa promessa de outorga. Muito bom. Você falou, Evelyn, desse momento da precificação, que a gente percebe que é algo que nem sempre fica claro, né? E você deixou explícito aqui que essa definição do strike price, ela acontece no momento da outorga, e como a outorga, né, pelo conselho, correto? Então, de certa forma, é o conselho que tem essa responsabilidade ali de garantir que a outorga ocorre num preço de mercado, num preço justo de mercado. Na prática, de quanto em quanto tempo vocês percebem que esse preço ele é alterado, já que uma empresa, em geral, a gente está falando de empresa aqui de capital fechado, né, que não tem muita liquidez, e essas outorgas devem ocorrer aí a cada reunião de conselho, em geral, a cada 3 meses, 6 meses, mas a cada momento desse, essas empresas que crescem muito, né, a receita dela às vezes dobrou em 6 meses. Isso já é motivo dela, do conselho, precisar redefinir um strike price, ou é mais comum que ela fique um ano aí com um mesmo strike price e a cada ano ela atualiza esse valor? Olha, de um modo geral, o que a gente percebe é que as rodadas de investimento, elas dão muito pace dessa variação, né? Então, o que normalmente a gente costuma recomendar e o que a gente tem de benchmark é a gente utilizar sempre valores das rodadas e atualizar esses valores de rodadas. Às vezes, a gente tem clientes que não passam por rodadas, tá? E aí, nesse caso, a gente precisa criar outros critérios. Mas, de um modo geral, quando a gente fala de startups e empresas dentro desse portfólio, dentro desse mundo de venture capital, a gente espera-se, pelo menos, que você tenha algumas rodadas de investimento. E isso, de um modo geral, é bem aceito pelas autoridades fiscais para fins de valuation, tá? Então, normalmente, a gente utiliza algum tipo de atualização sobre o valor da última rodada para demonstrar que houve a valorização dessas ações ao longo do tempo. Logicamente que você pode, de tempos em tempos, fazer uma avaliação interna, independentemente de rodada, mas não é tão comum em empresas que passam por rodada, né? Porque você, de novo, espera-se que você passe por rodadas de uma forma minimamente recorrente. Às vezes demora um pouco mais, às vezes não, mas o fato é que espera-se isso. Se você tiver no meio do caminho realmente um boom, a pandemia causou isso em alguns clientes, né? Eles não estavam passando por rodadas, mas alguns clientes realmente acabaram tendo bons resultados na pandemia, e que foi do bom resultado do business em si, não necessariamente de rodadas. E aí, nesse caso, a gente pode fazer algumas avaliações que vai depender muito do business da empresa. Então, não necessariamente a gente tem um tipo de avaliação único para toda e qualquer empresa, vai depender muito do business de cada um. Boa. Teve uma pergunta aqui, Evelyn, do Rodrigo Miranda, a respeito das diferenças em RSUs e stock options. Eu acho que esse era um tema bem bacana de você abordar, em como você tem visto os clientes optando, né? RSUs é um modelo que a unidade é entregue sem custo para os colaboradores. A gente vê casos, né, de partnerships, que a gente faz mais associação aí ao modelo de RSUs, em que ou essas ações, essas units são entregues sem custo, ou a empresa paga um bônus para os colaboradores de tanto em tanto tempo, e parte desse bônus é permitido que os colaboradores comprem daí, com algum desconto, as suas ações.
Como é que você tem visto essa diferença? Quais são as vantagens? Ou que tipo de empresa acaba optando mais por um caminho ou outro? E vantagens e desvantagens de um stock options e um modelo mais de RSUs e ações restritas? Cortou, Ricardo, aqui o microfone. Deu. Pronto. Bom, a gente tem visto um movimento, tá? Não só de RSU, mas de Phantom. E eu vou explicar um pouquinho quais são as diferenças. No plano de stock option, a gente tem um strike price, né, que é um preço de exercício pré-definido, e depois de ultrapassado um período de vesting, o empregado ele obtém o direito de comprar aquelas ações com valor pré-definido. Num cenário de RSU, você normalmente não tem esse strike price. Então, você tem o que a gente chama de share grant. Então, depois de transcorrido um período de retenção, um período de vesting, em alguns casos também atrelado a atingimento de metas, e aí a gente tem alguns outros tipos, mas o colaborador, o participante, ele acaba recebendo essas ações de forma totalmente gratuita, como um bônus, uma bonificação, uma premiação, pelo tempo em que ele está na empresa, ou seja, ele tem uma natureza muito parecida com um bônus de retenção, ou atingimento de metas de performance, né? E a gente já tem um entendimento consolidado hoje na jurisprudência, tanto administrativa quanto judicial, que RSUs elas têm natureza remuneratória. Tá? Ela não tem onerosidade, porque o participante não paga nada por elas, consequentemente, o participante não corre nenhum tipo de risco, porque ele não fez nenhum investimento, então ele só ganha as ações. Então, por isso, e normalmente também faz parte de um pacote de benefícios que vem junto com o salário, com outros benefícios atrelados. Então, também não tem, normalmente, a questão da voluntariedade. Então, ele não preenche os requisitos mínimos considerados pela Justiça do Trabalho, pela Justiça Federal e pelo CARF. E aí a gente acaba remuneratória, ele tem que acaba sendo base de cálculo de encargos trabalhistas, previdenciários, imposto de renda naquela tabela progressiva de compensation de até 27,5%. Então, a gente tem esse cenário. Dependendo do momento da empresa, o que a gente percebe é um movimento da seguinte maneira. Empresas early stage, elas costumam conceder stock options, tá? Exatamente porque existe essa discussão sobre a natureza da stock option, né? Ainda dá para defender até o Congresso mudar tudo, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? A gente achou que o marco legal da startup fosse nos dar alguma luz, ou pelo menos regulamentar essa questão, e não aconteceu. Essa semana a gente também estava na iminência de ter uma decisão do STJ para decidir sobre a natureza das stock options e a Procuradoria desistiu do recurso, então parece que é um assunto que está realmente pendente aí de regulamentação. Mas, até lá, a gente tem defesa para um plano de stock option. E aí, as empresas early stage, elas preferem, até por uma questão de caixa, seguir com stock option, porque elas não têm caixa para pagar encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, e o strike price é baixo, então acaba que o colaborador tem um ganho bacana com aquele delta que a gente falou. Quando você vai para uma empresa Series A, Series B, até Series C, elas continuam com stock option, mas com ânimo de risco um pouco menor, tá? Então, você já percebe que tem descontos menores, você percebe que essas empresas já não estão mais dispostas a correr os riscos que elas corriam no passado, primeiro porque elas estão muito mais sujeitas a uma fiscalização, porque eles tomaram um tamanho um pouco maior do que em comparação com o momento inicial. E segundo, porque isso é algo que não é muito falado, mas quando a gente faz due diligence, e aí eu
visto a carapuça de um fundo de venture capital, porque a gente também advoga para eles, isso é algo que a gente levanta nas due diligences, né? Então, o que acaba acontecendo é que, no momento de negociação de valuation, as empresas, os fundos de venture capital, os investidores de um modo geral, não só os fundos, eles utilizam disso para, eventualmente, negociar um valuation menor, né? Então, isso também faz parte de um argumento para reduzir o valor do valuation. Então, não é só... Quando a gente fala desses riscos, não são somente riscos de fiscalização, mas também são questões que impactam no seu valuation, que prejudicam a sua negociação em rodadas de investimento e até num evento de liquidez lá na frente. Então, essas empresas mais avançadas, stage, em Series A, Series B, Series C, eles já não estão dando mais desconto. Quando você chega numa empresa um pouco mais robusta, Series D, Series E, empresas que já passaram por evento de liquidez, empresas que já fizeram eventualmente um IPO, ou uma fusão importante, a gente percebe uma virada de chave. E aí elas acabam deixando o stock option para trás, ou pelo menos deixando que ele vença e não fazendo novas outorgas, e havendo uma migração para um cenário de RCU, tá? Por quê? Porque o valuation já está muito alto, o delta fica pequeno e ele já não faz mais sentido. E as empresas, nesse momento, elas acabam tendo também caixa para pagar encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, elas não precisam mais correr aquele risco porque o negócio já deu certo. Então, a gente percebe que tem essa virada de chave, isso tem acontecido de um modo geral. A gente tem recebido muita consulta e solicitação de elaboração de Phantom, porque o Phantom, eu gosto muito da figura do Phantom, da metodologia do Phantom, porque você ainda atrela a valorização da empresa, porque o Phantom, o que ele é o Phantom? Ele é um bônus, ele tem natureza de bônus, ou seja, ele é base de cálculo de encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, porém, o valor dele é atrelado ao valor da ação, mas o colaborador, ele não recebe a ação em si, ele recebe em cash, porém, cujo valor é atrelado ao valor da ação da empresa. Então, você mantém ainda aquele ânimo de ganhar junto com a empresa, porém você não ganha mais a ação, você não entra numa questão de diluição, enfim, ele é muito legal em alguns cenários e para alguns segmentos ele funciona muito bem. Então, hoje a gente tem recebido solicitações, principalmente de empresas que já estão nesse momento, de migração para um cenário RSU ou para migração para um sistema de Phantom. E tem um matching também, que é aquele empregado compra uma parte e a empresa contribui com uma outra parte, mas isso está muito ainda num sistema americano. Aqui no Brasil a gente não vê muito. Ultimamente os clientes têm perguntado, mas não têm decidido por seguir por essa linha, não. Excelente. Então, stock options mais cedo em geral, não tem custos previdenciários e encargos para a empresa. Modelos mais avançados tem sido mais comum RSUs e até, eventualmente, Phantom Options e Phantom Shares. Tem uma pergunta aqui, Evelyn, do Matheus, que é se faz sentido uma startup early stage, antes de criar um plano e pensar em diluição, no tamanho do option pool e tal, ela simplesmente estabelecer vestings individuais, né? Eu acho que não é aquilo que você falou lá de ser uma intenção ainda, mas se ela não se beneficiaria mais aqui, né? Sentido ela primeiro estabelecer com 2, 3 pessoas chaves ali antes de criar esse plano. Isso é algo que vocês veem? É possível fazer? A gente costuma ver, não é incomum, a gente costuma ver principalmente em empresas que ainda têm uma estrutura limitada aqui no Brasil, ainda não fizeram a migração para uma SA, precisam fazer um negócio rodar, então você faz aquele contratinho de vesting ali com aquela pessoa. Então funciona quando a gente está falando de 1, 2, 3 colaboradores. Quando a gente está falando de uma massa, isso acaba não se tornando muito escalável, né? E aí, quando você se depara com um investidor, né, com um investidor, um fundo, normalmente os fundos, eles
já tem uma visão muito concreta com relação a essa questão de option pool e etc. Então, o que acaba acontecendo é que você tem uma imposição, muitas vezes, do fundo de você criar um option pool e, consequentemente, criar um plano e estabelecer algo mais institucional. Aí você tem que sair daqueles pequenos contratinhos de vesting e colocar isso dentro de uma estrutura um pouco maior. Então, quando você pergunta, olha, funciona? Funciona, mas eu acho que ele tem um prazo de validade, né? Enquanto a empresa estiver ali, ainda na estrutura de limitada, mas espera-se que rapidamente você saia disso e vá para uma estrutura um pouco maior em que você possa ter realmente um plano, e aí você entra em questões de governança, você tem que administrar, que é aí onde entra também a basement, que você administra seu cap table, você ficar administrando esses pequenos contratinhos de uma forma muito individual, acaba que você se perde um pouco quando você começa a escalar isso. Perfeito. E tem uma outra pergunta aqui do Derek, que eu acho que ela ataca um ponto que você falou da onorosidade dessas stock options. Se no momento do exercício, que em geral vai acontecer próximo de um evento de liquidez ou em conjunto, se é possível que a empresa não precise, que a pessoa, na verdade, não precise desembolsar esse valor, né, já que tem um evento de liquidez, então como se ela recebesse aí o valor líquido do preço de exercício e o valor dessas opções. Como é que vocês recomendam, o que é comum nesses casos onde há uma liquidez, o colaborador precisa desembolsar o dinheiro, ele consegue que a empresa o financie, aonde que entra risco aí nesse tipo de operação? Olha, a gente passou por uma situação muito parecida num M&A que a gente estava agora há bem pouco tempo pelo comprador, tá? E você mesmo até já respondeu a pergunta, que é a seguinte: a partir do momento em que você não determina que o participante faça um investimento financeiro, você retira os dois primeiros elementos que a gente falou, que é a onerosidade e o risco. A partir do momento que ele não precisa aportar dinheiro, ou que a empresa, de alguma forma, patrocine o pagamento disso, sem requerer o repagamento, né, desse empréstimo, porque aí você cria um bônus para a pessoa conseguir pagar aquilo, você tira os dois primeiros elementos, e aí você coloca a empresa em risco, na medida em que você não tem mais o argumento de que a pessoa efetivamente fez um investimento de acordo com o valor de mercado, etc. E aí, quando a gente chega no momento de liquidez, e é muito comum, essa pergunta é muito boa, porque, na verdade, é o que acaba acontecendo, né? Os empregados participantes, como eles não têm a certeza de liquidez, eles não querem engessar, né, o patrimônio deles, então eles aguardam a proximidade de um evento de liquidez para efetivamente exercer e vender, né, nesse evento, né, seja no M&A, no IPO, numa secundária, etc. Mas aí o que acaba acontecendo é que, às vezes, esse processo de M&A ele é tão rápido que não dá tempo da pessoa exercer e revender. Então, algumas empresas optam por pagar o net, que é entre o valor de compra e o valor de venda, e assumem o risco. Tá? Por quê? Porque a receita pode chegar, dependendo do tamanho do M&A, a receita vai olhar com lupa, e aí, eventualmente, pode dizer, olha, não tem onerosidade, não tem risco, eu vou atuar. Algumas empresas de porte maior, elas têm entrado na Justiça Federal de forma preventiva para declarar a natureza mercantil do plano e evitar esse tipo de autuação. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso, porque isso não é receita de bolo. Existem situações e situações, então tem que tomar um pouco de cuidado, porque a partir do momento que você entra com uma ação, dependendo da ação que você opte, você vai precisar garantir o juízo e vai ter que gastar um dinheiro para isso, então, e pode ser que seja um tiro no pé, porque a gente tem mais ou menos 70% de chance de dar tudo certo, a depender das regras do plano,
mas a gente também tem aí uns 30% de chance da Justiça Federal entender que o seu plano tem natureza remuneratória e aí você vai perder realmente uma grana. Então, eventualmente, é melhor não se expor. São grandes empresas que fazem isso. E algumas delas fazem até preventivamente antes de um evento de liquidez para tentar sair dessa discussão. Tá? Mas não é incomum você ter esse pagamento de net. O que vai definir isso são os documentos da transação, né? O que for acordado entre a empresa compradora e a empresa vendedora. Não é certo que isso vai acontecer, que o colaborador vai receber o valor net, então vai depender do que for negociado, mas... Última pergunta aqui, para a gente não estourar o nosso tempo, que eu acho que também a gente vê acontecer bastante e impacta um pouco, eu acho que esse risco e a função da Stock Option, que é do Denis, perguntando o que tu achas, Evelyn, de empresas que colocam uma obrigação onde a empresa pode recomprar essas opções do colaborador. Ou, na verdade, ela tem o direito de recomprar as opções do colaborador. Né? Isso traz risco trabalhista? A pergunta até é, isso é uma má-fé da empresa? Como é que você vê esse tipo de arranjo? Depende de como isso é estabelecido. Se isso for estabelecido como um direito, em certas circunstâncias, eu entendo que ok. E aí a gente tem casos de direito de recompra se o colaborador for trabalhar na concorrência, de um período mais ou menos de 1 ano, 6 meses após a saída, isso seria defensável. Direito de recompra, por exemplo, em caso da figura de bad leaver, né, que é a demissão por justa causa. Então, em algumas situações, você tem a possibilidade de exercer esse direito de recompra, e esse direito de recompra é defensável, tá? Nessas circunstâncias. O que não é defensável, não é que não seja defensável, o que é pouco defensável é a obrigatoriedade de recompra em toda e qualquer hipótese, porque, na verdade, você tira um dos riscos. Lembra que a gente falou que os riscos se subdividem em 2 aspectos? Um é a questão da flutuação da ação e o outro é a certeza de liquidez. Quando você coloca ali que, em toda e qualquer circunstância, a empresa vai te recomprar, você tira esse risco, porque você tem a certeza da liquidez. Então, isso acaba também gerando algum risco para a empresa. Então, a gente gosta muito dessa figura da recompra, ela é muito boa em certas situações, mas não em todas. Então, a gente tem que entender como é que a gente vai estruturar esse direito de recompra dentro do plano para não expor a empresa a esse tipo de risco. Maravilha. Aqui tinha mais perguntas, mas o tema realmente, como esperado, é de grande interesse aqui dos empreendedores. Eu acho que a gente vai ter que organizar uma sessão Extra. 2, né, um segundo evento para a gente explorar mais ainda esse tema. Evelyn, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar aí toda a sua experiência, a sua prática nesse tema das stock options. Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo, de grande impacto aí no ecossistema. Foi um prazer aí estar com vocês. Obrigado a todos pela presença. Obrigada, Fred. Foi um prazer. Convido vocês aí também a novamente seguir a gente nas redes sociais, seguir a Basement, porque a gente faz um trabalho em conjunto muito bacana. E contem comigo, eu também sempre posto nas redes sociais conteúdos interessantes da parte trabalhista de Executive Compensation também. Então, se vocês tiverem interesse nessa área, fiquem à vontade também para dar uma olhada nesse conteúdo, fazer perguntas também através do LinkedIn ou por e-mail. Eu adoro esse tema, é um tema que eu gosto muito. Se eu pudesse, eu ficava aqui mais 2 horas respondendo perguntas. Mas eu sei que a gente tem um tempo e a gente precisa respeitá-lo. Mas foi um grande prazer, Fred. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. A gente vai deixar o vídeo depois disponível para vocês assistirem, compartilharem. Então, uma excelente noite para vocês, uma boa semana. Muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau.